olhar lá para trás, assim, voltando assim, para os anos 50, desde a pesquisa, do início das pesquisas de redes neurais, né, a gente estava até conversando, né, com o Alan Turing, né, foi um dos pioneiros nisso, já se pesquisava como é que eu faço para gerar, por meio de algoritmos de computadores, o pensamento humano. Então isso veio desde os anos 50, se a gente for até mais para trás, né, até a filosofia antiga já tratava disso. Mas isso veio andando dos anos 50, 70, onde o poder computacional começou a aumentar, né, a famosa lei de Moore, né, que a cada 2, 3 anos o poder computacional duplicava e duplicava e duplicava, e até o momento atual, onde se continuam as pesquisas sobre redes neurais, sendo que a gente tem a consolidação da internet com mais de 20 anos, né, que já tem uma grande quantidade de conteúdo acumulado. Então as pessoas pensaram, peraí, em vez de eu imitar o comportamento humano, tentar programar isso, que é uma coisa tão difícil, eu vou criar datasets e fazer com que os meus algoritmos estudem aquele conteúdo e consigam resolver esses problemas de forma estatística, qual a melhor resposta para a pergunta que o usuário está fazendo. E aí a gente foi cair na IA generativa. E só voltando um pouquinho, né, porque a inteligência artificial, como o Felipe falou, já está há um bom tempo, né? Se a gente pegar assim, um exemplo bem básico de inteligência artificial, aplicação de foto, tem do Google, tem do Android, tem da Apple. Se hoje clica num botão com uma foto que tem um do Felipe, eu consigo isolar o Felipe do fundo e carregar a imagem do Felipe para uma outra foto ou para um outro fundo. Isso é inteligência artificial, mas não é o que a gente está falando agora, que é a inteligência artificial, a IA generativa, que é o famoso ChatGPT, o Bard, são os modelos que estão saindo agora de IA generativa. Então, pelo que eu estou entendendo, André, mesmo já estando desde uma época do Alan Turing, que a gente está falando aí da década de 40, da década de 30, da década de 50, que vem aí uma tecnologia muito codificada, muito feita em termos de algoritmos binários, com uma linguagem de computação mais complexa, mais linguagem de máquina, para até chegar num século XXI que a máquina fala a nossa língua e não nós precisamos falar a língua da máquina. É isso? Exatamente, né? A IA generativa, né, que é o que dá o grande boom, ela permite com que você deixe de ter o programador, e eu fui programador, né, no início dos anos 2000, programava em Java, sei bem a dificuldade que é que você aprender uma linguagem e não é como andar de bicicleta, você tem que estar sempre praticando se você quiser ser bom naquilo que você faz. Aí a generativa, ela permite que você, por exemplo, utilize algo muito próximo que a gente falava na faculdade, que é o português estruturado. Então eu falo com o chat ou com aquele chatbot, e ele, com base em uma pergunta bem estruturada, bem contextualizada, ele consiga me trazer boas respostas. Então, aquele conselho que a gente dá para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, que é aprenda a falar, aprenda a se comunicar. Neste momento, a pessoa, para falar com a máquina, não precisa aprender um idioma diferente. Ela precisa se especializar em falar bem, em saber se comunicar. Esse é o principal benefício que a máquina está trazendo para esse convívio com o ser humano nesse momento. Ou seja, a máquina vai entender a gente desde que a gente consiga expressar exatamente o que a gente precisa e quer. De forma clara e estruturada, porque o modelo, ele funciona o seguinte: se eu faço uma pergunta, me diga, estávamos até conversando lá, né, sobre chás. Eu gosto de tomar um chá de funcho, que faz bem para o estômago. Então, me diga para que serve o chá de fundo, quais são as aplicações medicinais para ele. Então, ele vai pegar, com base no modelo de aprendizagem de máquina, ele vai pegar aquela pergunta e dividir em tokens. Cada token é uma palavra. E ele vai tentar responder qual é a melhor palavra que se aplica para iniciar a resposta para aquela pergunta, com base naquele meu dataset, ou seja, aquele conjunto de dados que eu tenho indexado,
possa responder essa pergunta da melhor maneira. E aí ele começa a responder. Então, uma pergunta de qualidade vai gerar resposta de qualidade, que é o que você falou, é um português. E existem técnicas para isso, né? A técnica, a gente estava falando do prompt, né? O prompt, né, que eu recomendo para todo mundo estudar, estudem isso. Técnicas de como fazer uma pergunta com contexto, com persona, com a tarefa clara, com o objetivo que você quer ter, né? De saída de dados. A saída de dados é uma resposta, é uma tabela, é uma imagem. Então essa pergunta é muito fundamental e vai derivar e vai te dar resposta de qualidade.